diz respeito à linguagem. É um tema do livro Fonte Viva, através de Chico Xavier, por Emmanuel. E é um tema bastante interessante, cheio de riquezas para a gente pesquisar e consultar, porque a linguagem consta de muitos livros. Na codificação é muito falado sobre a nossa fala, nos livros de André Luiz, em vários de Emmanuel, porque a fala é a nossa maneira de nos comunicar, é a nossa linguagem para entrar em contato com o semelhante, é talvez a mais importante, de fácil acesso entre as pessoas. E o que Emmanuel começa a dizer na essência dessa mensagem, como é que nós estamos usando a nossa fala? Ela está cheia de queixas no dia a dia? Porque a queixa desencoraja as pessoas, estagna, fica tudo muito complicado quando a gente convive com uma pessoa queixosa. Se ela é colocada de maneira áspera, a linguagem da gente em contato com o semelhante, essa aspereza fere as pessoas. Isso tudo atrapalha muito as relações, a nossa vida. Se ela é uma fala assim, maldizente, que faz uma fofoca, um comentário descabido, às vezes em relação a nossos irmãos para uma outra pessoa, da mesma maneira ela confunde, deixa o outro envolvido naquelas emanações. Por quê? Emmanuel diz assim, olha, quando a gente age dessa maneira, como foi colocado aqui, nós nos afastamos das bênçãos que poderíamos ter na nossa vida. Muita coisa boa poderia ocorrer, mas por causa dessa nosso descuido na parte de falar, não acontece, acabamos afastando muitas bênçãos que poderíamos ter. Aí Emmanuel vem dizer assim, como é que você expressa aquilo que você quer dizer ao seu irmão? Preste atenção na maneira, no tom da sua voz, porque tem uma coisa, às vezes a gente quer dizer algo para alguém, né? E existem muitas formas de fazer isso. O mesmo conteúdo, a depender de como a gente coloca, tem uma repercussão diferente. Por que que é assim? Porque ela fica impregnada do nosso magnetismo. É que a gente não tem como ver, nós não percebemos. Mas quando alguém está falando, está emanando uma energia, um magnetismo próprio daquele que fala, com o teor daquilo que ele quer passar, carregado de emoção, de entusiasmo ou não, de queixa ou não. E esse magnetismo, ele vai encontrar a pessoa onde ela estiver. Se ela estiver invigilante e o magnetismo não for bom, ela fica permeada daquele magnetismo ruim. Se o magnetismo é bom, alcança a pessoa e se ela estiver atenta, aquilo também envolve. É assim que acontece com a prece, não é? Quando a gente faz uma vibração, uma prece por alguém, a gente está mandando uma energia através da fala, através do nosso sentimento, da nossa emoção, em benefício daquela pessoa. E quando a gente briga, já reparou como é que acontece? Quando a gente está discutindo, quando a gente aceitou o convite da provocação e não aguentou, né? Não segurou e já sai, falando todas, às vezes usando palavras de baixo calão, depois a gente se arrepende, né? Porque aquilo faz mal para a gente e faz mal para os outros também. O que acontece com a questão do magnetismo? Nós não estamos imersos no mundo de energias. Os nossos olhos não conseguem ver as ondas do rádio, de celular que estão aqui, mas elas estão. Não consegue ver o magnetismo da fala ou do pensamento. Alguns sensitivos até conseguem. É preciso ter isso desenvolvido. São poucos que conseguem. Mas está tudo aí. Então, o que acontece quando a gente usa da palavra para falar mal de uma pessoa, para ofender uma pessoa, jogando um palavrão, uma coisa assim? Aquilo, Miramês explica que acontece mais ou menos o seguinte. É como se a gente tivesse uma cópia daquilo que fica com a gente. Porque nós geramos aquela energia. A outra vai ao destino para qual nós mandamos. E nesse trajeto de ir, vai se somando a todas as energias compatíveis. De repente o meu vizinho também está lá encrencando com alguém no bairro de lá está também imerso nesse tipo de experiência
deletéria e ruim de uma discussão, de um mal-entendido. Aí lá no Japão alguém também está, ou seja, é incalculável. Então vai se somando essas energias, elas vão se somando, tomando forma. Elas têm cheiro, elas têm cor, elas têm um tom, um som. É uma coisa impressionante, dizem os benfeitores espirituais, que é onde eles falam que a egrégora da Terra está bem prejudicada, né? Não é menos que não seja isso. O que é a egrégora? É essa energia que envolve toda a atmosfera da Terra. Tem alguns exemplos que a gente foi pegando e eu queria lembrar um para que a gente... Eu acho que a maioria conhece essa passagem da vida de Chico. Tem muitos livros escritos, né, sobre Chico. E o que deu origem ao filme é As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. E tem uma passagem lá que ele conta assim, que o Chico estava indo de manhãzinha, super atrasado, rapidinho, correndo lá para a Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E no meio do caminho, assim, uma senhora o chama. Chico, seu Chico, né? E ele já, né, ele era muito pontual, não perdeu um dia, não perdia nada, né? Querendo, precisando. E ele fala, eu tô atrasado, ia indo. Aí Emmanuel diz para ele assim, pare e vá atendê-la. Aí ele lá, bonitinho, daquele jeitinho fofo dele, ele foi lá atender a mulher. E ela queria tirar uma dúvida a respeito de um medicamento homeopático que o Dr. Bezerra havia passado para ela, né? Então ele esclareceu para ela e ela muito, assim, agradecida dele ter dado aquela atenção a ele, quando ele falou, se despedindo, tchau, e foi embora, Emmanuel falou para ele, pare e olhe para trás. A mulher estava dizendo, que Deus o abençoe, vá com Deus, meu filho. É só essa expressão com a emoção que vem junto, da gratidão daquela pessoa em relação ao Chico. E aí ele via flores, ele via uma emanação vibratória deliciosa, que aquilo chegava e pegava certinho nele, assim. Foi para ele, né? Então, aí ele falou, imagine se ao invés disso, ela dissesse, vá com o diabo, viu, Chico? Que era que ele talvez fosse ouvir da parte dela, se não a atendesse, né? Então, o Emmanuel sempre aproveitava as oportunidades para mostrar para o Chico, e não é acaso isso. É para todos nós, né? Isso foi ficando porque é importante para a gente entender. A nossa fala, ela é um produto do nosso pensamento. Aquela história que a gente fala assim, ó, falei sem pensar, saiu, nem pensei. Não é verdade, tá? É que a gente não se deu conta de prestar atenção no que pensou. A gente não analisou, a gente não ponderou e decidiu por falar. Mas que passou pela casa mental, passou, porque tudo começa aqui, no pensamento. Então, é assim mesmo. Aí Einstein, que a gente sabe que foi um cientista revolucionário, né? Ele tinha esse lado transcendental bem legal. Então, tem um trecho dele que ele fala assim, ó, a vida é como jogar uma bola na parede. Se for jogada uma bola verde, voltará verde. Se for jogada uma bola azul, a gente joga, a bola volta, certo? Vai voltar uma bola azul. Se jogar fraco, volta fraco. Se jogar forte, ela volta forte, certo? Aí ele diz assim, por isso, nunca jogue uma bola na vida de forma que não esteja pronto para recebê-la. A vida não dá e nem empresta. Não se comove nem se apieda de nada. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Não é assim mesmo? A gente recebe aquilo que dá para a vida? Não é assim a lei de causa e efeito? Não é isso que a gente aprendeu no Espiritismo? Que tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, são escolhas nossas que trazem consequências. E essas escolhas nós fazemos baseado nas nossas experiências, no nosso livre-arbítrio, na nossa disposição de querer a vida de um jeito ou de outro. O livre-arbítrio é isso. Podemos plantar qualquer semente, mas vamos ter que colher. Veja as palavras de paz, de carinho, de amor, de fraternidade. Só no falar são palavras assim aconchegantes, harmoniosas, que nos envolvem, têm uma própria energia. As outras negativas fazem o contrário na nossa vida. E tem uma coisa bacana
que eu gostaria que as mamãezinhas bem novinhas estivessem aqui para ouvir. As mães não têm ideia do poder que tem a sua fala na vida do filho. É fantástico, impressionante, porque os filhos jamais esquecem a voz, o tom de voz, as coisas que as mães lhes disseram. Quando a criança é pequenininha, a voz da mãe acalma, acalenta, dá segurança, sabe? É uma coisa assim deliciosa para aquele serzinho que está ali totalmente indefeso. E se as mães soubessem da importância do teor daquilo que falam na vida futura do seu filho, tomaria muito cuidado. Porque tem um poder imenso. A mãe é o ser mais próximo daquele ser que gerou a nível físico. Ainda que tenha alguns antagonismos, ela gerou aquele ser. Então a mãe, quando tem um filhinho pequeno que vem com um dodói, a mãe fala, vou dar um beijinho, vou soprar, vai sarar, ele acredita piamente, e é assim que acontece. Por quê? Porque a energia da mãe que gerou aquele ser é muito forte, atinge, alcança, convence, é muito grande. Agora, se a mãe não tem lá suas descompensações, seus problemas, e não tem paciência com a criança, diz coisas para elas, não importam que elas sejam bem pequenininhas, aquilo fica registrado desde a barriga da mãe, os pensamentos, o som da voz da mãe, a criança já ouve, antes mesmo de entrar em formação, antes mesmo de começar o processo reencarnatório e que ele está ao lado da mãe, porque ficam né, ao lado da mãe um pouco antes de começar a reencarnar. Ele já vai entrando em contato e se familiarizando com aquela forma da mãe, o teor da sua voz, o jeito dela, e aquilo vai incorporando na sua personalidade. Então, não importa a idade, se a mãe trata aquele ser de uma maneira inadequada, fazendo com que ele pense, falando assim, humilhando mesmo, você nunca vai ser nada, sabe? Tem mãe que faz, né? Tem mãe que bate no rosto da criança, pai, né? Tem. Então, assim, não deixa a criança ter segurança, ter esperança, ter fé e confiança em si mesma e num Deus maior que tudo encaminha na vida. Então, assim, para quem tem os seus filhos pequenos, não tem ideia do laboratório que pode aí promover na vida desses seres pequenininhos por toda a vida deles. Se eles aprenderem a ter confiança em si mesmos, né? Saber que tem um porto seguro em torno dele, dando a ele pequenas tarefas, desde pequenininho, trazendo ele a responsabilidade da sua vida, fazendo ele acreditar que ele é inteligente, é saudável, ele vai se dar bem, ele vai construir, ele vai realizar, ele crescendo assim, ninguém segura. Então, essa parte da fala da mãe para o seu filho é muito, muito importante. Aí, assim, tem poder, né, a fala. Então, por isso que fala que praga de mãe pega, que quando ela faz uma profecia ruim para o filho, aquilo fica registrado. É como se a criança fosse fazer aquilo cumprir, porque afinal a mãe é uma autoridade muito importante. E aquilo é incorporado pela criança. As coisas que a gente fala ajudam a criar a nossa realidade. Todinha. Então, se eu tenho mania de me queixar, a pessoa que se queixa demais, o que é que ela vai ter na vida dela? Mais do que se queixar. Porque aquilo promove as suas queixas cada vez mais. Se apesar dela ter as dificuldades, ela resolver não se queixar mais, as coisas começam a modificar. Vai muito também da fala e muito do pensamento. Vocês lembram aquela passagem de Jesus, em que tinha o centurião, né, que chegou lá onde o mestre estava fazendo as curas, assim? O centurião é aquele comandante das guardas que tem 100 homens a seu dispor. Então, ele deixou lá as atividades dele e foi ter com o mestre. Quando ele chegou lá, ele pediu, mestre, o meu servo está doente, eu vim pedir que o cure, por favor, faça algo por ele. Jesus falou, ok, espera um pouquinho aí, deixa eu acabar de atender esse pessoal aqui que eu vou lá com você. Ele falou, não, mestre. Ele disse, Senhor, não, eu nem sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será salvo. Porque eu sei que tem uma corte de anjos ao seu dispor, ao seu comando. Apenas uma palavra e ele será salvo.
E o mestre falou, vá que teu servo está salvo. Eu não vi tamanha fé aqui entre os judeus, porque aquele homem era um gentil. Gentil era considerado um estrangeiro, né? Alguém que não era ali dos judeus, que fazia parte da parte religiosa da época, que era importante ali. Então, apenas aquela palavra e ele retorna e o servo está salvo. Mas é claro, era Jesus, né? Em relação ao mestre, nas falas dele a gente fica imaginando. Não só no Sermão da Montanha, mas em tantos cenários por onde o mestre andou. Imagine se nós pudéssemos estar presentes numa explanação de Jesus. Calcula como deveria ser o magnetismo deste ser incomensurável. Ó, sinceramente, dizem que muitos não entenderam nada, né? Mas eu, opinião minha, eu fico achando que todos aqueles que entraram em contato com essa magia da voz do mestre, o magnetismo dele, não seria possível não se comover, não se melhorar. Não dá para achar que isso não aconteceu. Que fala do entusiasmo, né? Com o qual a gente fala uma palavra. Tudo que a gente fala expressando um entusiasmo maior, a força é muito maior, bem maior. Então, nós temos falas de Bezerra de Menezes, de André Luiz, citando, né, essas questões. Tem uma passagem do livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, de um trechinho que eu vou ler, é que assim, Emmanuel e André Luiz às vezes usam uma linguagem meio rebuscada, depois a gente tenta clarear mais. É lamentável que se dê tão pouca atenção na Terra ao poder do verbo. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo-a sempre aos objetivos previstos, daquele que tem a intenção. E há que ordenar as palavras e selecioná-las, criando um campo favorável ao serviço do bem. A conversação cria o ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Imagina que vocês estão lá na casa de vocês, né? E de repente chegam algumas pessoas visitas ali. Aí começam o papo com alguns familiares ali, começa uma conversa assim negativa, pejorativa, falando mal da política, falando mal das pessoas, falando mal da vida dos outros, né? E essa conversa, ela vai denegrindo, e ela não acaba, as pessoas não encerram aquilo. Repara o que acontece na casa de vocês. Começa a ficar um ar pesado, começa a ficar uma coisa angustiante. Mesmo que você se retire, aquilo está tudo lá. O pessoal está na sala falando, reclamando, apontando, só conversa que não vai prestar para nada. Mesmo que você se retire, aquilo, quando aquela história acaba e as pessoas vão embora, como é que fica a parte energética da casa de cada um? Não é? Carregadíssima com essas energias. E o que acontece com a gente? A gente já se sente mal, tem uma repercussão no corpo físico, não é só na parte espiritual do nosso ser. Já somatiza, às vezes dá uma dor de cabeça, dá uma dor de estômago, dá um mal-estar, dá alguma coisa, a gente já fica... O que precisa fazer nessa hora? Oração, prece, precisa fazer uma limpeza aí, o evangelho no lar, alguma coisa. E o que isso está nos chamando, né? Mais do que tudo é a nossa vigilância. Tem certos assuntos que a gente não é obrigado a ficar ouvindo. Nem que a gente precise nessa hora ser um pouquinho curto e grosso. Não quero saber, essas coisas não me interessam. Muda de assunto, puxa uma outra, a pessoa está lá querendo falar aquilo, você dá uma desviadinha, pega uma outra coisa, traz para ver se você... Esse é o exercício nosso aqui, nesse plano, em que a grande maioria das pessoas não estão preocupadas com nada disso. A maioria gosta, sim, de fofoca, a maioria gosta de se encontrar para jogar uma conversa fora, que não se aproveita muito. A maioria tem esse jeito de ser. Para nós que estamos tendo essa informação, a gente pode decidir depois o que é melhor, através do livre-arbítrio da gente. Eu queria abrir uma janela aqui para a gente falar um pouquinho a respeito do nosso inconsciente, subconsciente. A maneira como nós falamos nos afeta primeiro diretamente a nós mesmos, né? Então, assim, se a gente não quer uma coisa, é melhor a gente falar aquilo que a gente quer, não que a gente não quer. Sabe? Por exemplo,
Se uma pessoa tem muito medo de adoecer, ela fala, não, eu não quero ficar doente, eu não vou ficar doente, eu não quero ficar doente. O nosso subconsciente não registra o não, registra o ficar doente. Ela vai encharcando aquilo, falando, repetindo, repetindo, acaba acontecendo. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer para vocês, não pensem agora numa rosa vermelha. O que aconteceu? Encheu de rosa vermelha aqui. Tem jeito? Para não pensar no que a gente não quer, a gente tem que pensar naquilo. Não tem jeito. Aí eu vou falar para vocês assim, quer ver? Ó, não pensem em vermelho, pensem em azul. O que aconteceu? Misturou. Pensou no vermelho e no azul. Não tem jeito. Por quê? Porque a nossa cabeça, nossa mente, nossos registros, eles funcionam com imagens. Principalmente aquelas carregadas de emoção. Elas são fortíssimas na nossa vida. Então, ao invés de falar o que não quer, fala o que quer. Ainda que não tenha, ainda que não esteja tão confiante, mas não bora por aí. Evita de falar o que não quer. Isso é importante. E quando você tem algo para realizar, sabe aquela frase que você fala assim, eu vou tentar. Tá bom, então eu vou tentar fazer isso. Não tente, faça. Não fale eu vou tentar, fale eu vou fazer. Totalmente diferente. Porque tentar predispõe uma possibilidade de falha, né? Eu vou tentar, então posso falhar. Não, eu vou fazer. Vai firme, porque aí fica registrado, vai fazer. É diferente. A outra coisa é assim, olha, eu tenho que fazer isso, eu devo fazer aquilo, né? Eu preciso fazer aquilo outro. Não é por aí. Eu quero, eu decido, eu vou, eu faço. Esse é o verbo que a gente deve usar, em benefício nosso, tá? Prestar atenção como é que a gente está falando. Quando você quer falar alguma coisa assim, que não é legal sua, alguma coisa, um aspecto negativo seu, descrever uma dificuldade sua, não fale no presente. Fale assim, olha, eu tinha essa dificuldade assim, assim, assim. Porque você libera, é passado. Você não está falando, eu estou com essa dificuldade. Se você ficar repetindo, nossa, mas isso é muito difícil, eu estou com essa dificuldade. Vai complicar ainda mais. Fala, eu tinha essa dificuldade, agora eu estou realizando uma melhor maneira de enfrentar isso. Quando você quiser fazer algo, falar em algo para o seu futuro, fale no presente. Eu vou. Não, eu estou a caminho, estou realizando, estou fazendo. Fale no presente, isso aqui ajuda bastante. Então, olha, isso aqui vai embora, tem bastante coisa para a gente falar, mas eu queria voltar à essência do nosso tema de hoje. O que é que fica a respeito daquilo que a gente falou hoje? O que é que fica? Como é que está a sua vida? Você está satisfeito com ela? Se estiver satisfeito, beleza, então está indo bem. Mas se não tiver, acredite e tenha certeza nisso. O responsável é você. Não foram seus pais, seus irmãos, seus companheiros, os vizinhos, aqueles que te prejudicaram, a dificuldade financeira, o meio social, não foi. Não é político, não foi. Quem te colocou onde você está hoje foi você mesmo. Até a nível de planejamento encarnatório. Precisávamos realizar algumas questões aqui junto com determinadas pessoas e nos situamos na família melhor que a gente poderia, com as condições as melhores, ligadas às situações as mais ideais para que a gente pudesse vencer essa questão. Apenas tem uma coisa aqui, o Espiritismo não proíbe nada, não fica apontando o dedo, não recrimina nada. É uma doutrina de libertação. Todos nós podemos agir como acharmos melhor. O que o Espiritismo fala é a respeito de esclarecer a gente, informar como acontecem as consequências das coisas. A decisão é nossa, não tem aqui autoridade, não existe. Nós somos todos estudiosos da doutrina, cada um pode fazê-lo por si mesmo. O que a doutrina faz é esclarecer. Então nós escolhemos aquilo que achamos. Se a vida não está legal, tem coisas para serem melhoradas? Ótimo, o que a gente faz? Precisamos nos lembrar que para mudar alguma coisa, nós vamos precisar da força de vontade. A força de vontade, ele é atributo da nossa alma, do nosso espírito imortal. Com ela é que a gente faz as mudanças. Por quê? Porque nós estamos habituados. O que é uma habituação? Estamos acostumados a funcionar assim. Para mudar, não vai
Não vamos tampar sol com peneira, não é fácil mudar. Para mudar, a gente tem que fazer um esforço muito grande para sair do hábito, do automatismo. Então, é aí que a gente pode, quando decidir fazê-lo, ir com toda a vontade, vigilância, para poder evitar determinadas coisas. Por exemplo, uma pessoa que já teve o hábito, desde pequenininho, aprendeu em casa, de falar muito palavrão, por exemplo. Por qualquer besteirinha, está falando um palavrão. Qualquer impedimento na vida já solta um palavrão. A pessoa está acostumada, certo? E vamos combinar que os palavrões têm um magnetismo todo dele, que nos faz mal de imediato e a quem tiver por perto. Quem ouve também fica, né? Se tiver invigilante, fica mal. Então, se a pessoa tem esse hábito, ela não vai de hoje para amanhã parar, certo? Ela está acostumada. O que ela precisa fazer? Então, ela vai começar um movimento de sustar isso. Se ela falar 10, 15 por dia, ela vai passar a falar 8, 7, depois 5, vai tirando. Vai falar, começa a falar, para. Percebeu? Para. É assim, é com força de vontade, porque está habituado. A habituação é como um piloto automático na nossa vida. Ligou, ele vai. Nem precisa do nosso comando. Para vencer isso, precisamos fazer o esforço. E cabe aqui a informação das dependências na nossa vida, porque nós somos sempre dependentes de alguma coisa, né? Mas vamos falar principalmente da dependência, por exemplo, vamos dar o exemplo do tabagismo. Quem ainda é tabagista e sabe, porque sabe, de todo o malefício que causa, né, na sua vida, tudo que vai gerar no futuro próximo ou mais tarde, a questão de fumar, a pessoa, por exemplo, decide, não, eu quero parar, mas a vida inteira ela fumou. E é muito difícil parar sozinha, só de dizer, vou parar, eu quero. Apenas que se ela decidir, já é um passo. Mas a maioria sozinho não consegue. Nessa hora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar ajuda, certo? Vá no médico, pneumologista, que te dá um apoio lá, uma forma de você ir tendo a nicotina e tirando aos poucos, ele vai ajudar no processo. Faça uma terapia que vai ajudar você a modificar os seus pensamentos, que você pensa sempre igual, cai sempre na mesma armadilha. Te ajuda a sair dessa armadilha da vida. Faz um tratamento espiritual, porque não vamos esquecer que quem fuma tem um aglomerado de outros fumantes desencarnados, certo? Aqueles que morreram, desencarnaram viciados, não suportaram a situação lá e ficam aqui na crosta junto daqueles que fumam para aproveitar um pouquinho daquela emanação. Então, é um tripé, né? Vamos buscar ajuda? Quando a gente não consegue e precisa superar alguma situação na nossa vida, busquemos ajuda. A ajuda vai nos deixar mais confiantes, vai facilitar um pouco as coisas para nós. É nesse sentido. Esse é o ponto essencial. Então, hoje nós vamos voltar para casa, assim, lembrando nessa questão da fala. Vamos prestar um pouquinho mais atenção no que estamos falando. Vamos prestar um pouquinho mais atenção no que estamos pensando que geram essas falas. Será que não seria possível melhorar um bocadinho em casa, no trabalho, ou com as pessoas? Com aquelas amigas que eu encontro toda semana e a gente fica falando de um, de outro. Será que a gente não podia arrumar um outro assunto? Fazer uma experiência para ver como a gente se sente. É por aí que a gente vai caminhando. Porque isso faz parte da reforma íntima que a doutrina dos espíritos vem nos convidar a fazer. É um convite, não é uma imposição. Que está impressa na lei de amor que Jesus veio tão brilhantemente trazer para nós. Que tudo se resume nisso, não é? Através do ato de pensar, de falar e de agir, impregnado de amor, nós vamos encontrando cada dia mais e mais o caminho da tão almejada felicidade, que é possível nessa vida, em tudo que aqui podemos conceber de felicidade. Não precisamos adiar essa felicidade. Podemos realizá-la dentro daquilo que é possível nesse plano em que estamos. E é uma opção. Se a gente quiser fazer essas reformas, nós vamos ter garantidas as nossas próximas reencarnações nesse planeta em mudança, que só vai permitir estejam aqui aqueles que tiverem já a vontade de viver uma nova ordem. Vamos deixar de viver tão indisciplinadamente para viver uma vida mais generosa. Aqueles que optarem por não fazer, não tem problema. Nas próximas, irão para outros locais, mais apropriados à maneira de ser
que já não será mais compatível nesse plano. Então vamos encerrando, pedindo a Jesus que Ele, assim como se estivesse entre nós como um imenso sol, que é apenas um raio deste sol, da imensidão de luz do nosso divino amigo, toque as nossas mentes e nos ajude, nos auxilie nesse momento tão grave e importante da nossa existência a fazermos toda a reforma possível em benefício de nós mesmos e de toda a coletividade. Que Jesus nos abençoe. Obrigada.